Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos falar de um assunto muito importante, em como você precificar os seus produtos, e vários de vocês acabam negligenciando e errando com esse fator. Espere mais um pouquinho que você vai ver várias e várias dicas sobre como tratar desse assunto. Então, pessoal, quando falamos em como precificar o meu produto, vários alunos dão aquele frio na espinha, aquele frio na barriga e não sabem o que fazer. Como assim? Algo tão simples que é ganhar um reconhecimento pelo trabalho que você faz, você não consegue definir. É isso mesmo que acontece em maioria dos casos e eu posso me colocar e me incluir nesse caso. Eu tinha muita, mas muita dificuldade de precificar o meu produto. Quando você entra nesse ponto de fazer contas, como a gente é a parte muito criativa, vários de vocês têm dificuldade. E eu quero mostrar para vocês que é simples o processo e é necessário, não é opcional não fazer essas contas. É necessário para que você tenha definição, por exemplo, de quanto você lucrou. Nesse mês passado vendi 7 mil reais. Aí eu pergunto, quanto você lucrou? Aí o aluno, não, vendi 7 mil. Eu falei, não quero saber quanto você vendeu, eu quero saber quanto você lucrou. Porque quando você coloca na ponta do lápis, você consegue definir algo muito importante, que é o quanto custa. E você definindo o quanto custa, você consegue colocar margem de lucro sobre esse produto. Você consegue definir depois o quanto você lucrou, que o lucro basicamente é o quanto você vendeu, menos quanto custou, e você define a sua margem de lucro, né? O seu reconhecimento ali. E desse lucro você vai separar numa nova etapa, né? Que eu vou falar no final para vocês, que o Peter muito nos fala, que é dos 3 envelopes. Isso dá muito, muito certo, tá bom? Então eu vou trabalhar aqui para vocês um exemplo. Não tem como fazer essa aula, né? Fazer esse passo a passo, a não ser sem caneta, papel, uma calculadora ali para facilitar nesse processo, né? Eu digo para os alunos, somente é uma aula meio chata, né? Porque quer fazer conta, mas é necessária, tá? Então vamos começar assim, eu vou pegar um exemplo bem simples. E aí eu vou te dar algumas dicas que deu certo para mim, né? Que é uma ótima oportunidade de eu mostrar um pouquinho da minha história, né? Do que deu certo para mim lá atrás, no comecinho, onde eu ficava desesperado, ou eu pensava assim, poxa, aquele cliente não comprou o produto porque estava caro. Ou ele pensava assim, cara, me dei mal nessa encomenda porque eu não vou lucrar praticamente nada. Então isso eu não quero que aconteça na vida de vocês, tá bom? Então vamos dar um basta, né? Um pause nesse momento aí para você falar assim, cara, não quero mais viver, né, sem ser reconhecido no meu trabalho, sem ter um dinheiro que pague as minhas contas, né, que tudo custa, né, se você está vivendo de artesanato, vivendo de saboaria, entendeu, cara, você tem que poder no final do mês ali pagar os seus cartões de crédito, às vezes você usou como investimento, pagar uma conta de luz, pagar um aluguel, né, então é necessário você vir aqui, ó, na ponta do lápis, no papel e na caneta, né, para que realmente você consiga mensurar todos esses pontos muito importantes, né, como custo, margens de lucro, para você chegar num lucro, né, bacana assim e planejado, não seja chute, né? Eu posso dizer assim que a técnica que vocês hoje em dia é chutômetro, né? É o que eu usava e não é muito boa, normalmente vocês tendem a se dar muito mal. Eu vou usar um exemplo de um aromatizador de spray. Por que o aromatizador de spray? Ele é muito simples de fazer, né? Então são 3 ingredientes, então eu consigo fazer essa conta de muito mais prática e para você ir do outro lado assimilar isso, fica mais prático, fica mais fácil. Vamos trabalhar, por exemplo, sim, aromatizador de spray vai 700 de álcool, vai 100 ml de essência e 200 ml de água mineral. E eu vou ter que precificar isso, tá? Então, por exemplo, o álcool hoje ele está custando tipo R$ 21,90. Como é que eu vou calcular então esse custo? O primeiro erro que eu vejo os alunos cometerem é tipo, eu paguei R$ 21,90 no álcool, paguei R$ 25,90 na essência e paguei R$ 3,00 na água, por exemplo, né? E ela coloca esse valor ali, soma e fala que aquele é o custo. Não, não é. Você tem que definir exatamente o que você usou de cada produto. No nosso álcool aqui, no caso, eu compro 1 litro por R$ 21,90. Só que aqui o álcool ele é 700 ml que eu vou utilizar, então tem que chegar a esse preço. Basicamente, né, em teoria, é uma regrinha de 3. Só que eu tenho que criar um mecanismo, uma maneira de ensinar vocês aí do outro lado, que eu consigo ensinar desde uma pessoa que não tem estudo, não se dá bem com matemática, até uma pessoa que é, sei lá, mestre, doutorado. Então é muito simples a maneira, né? Então eu coloquei, por exemplo, R$ 21,90 na calculadora, dividido por quanto? Quantos ml que você comprou daquele produto? 1 litro, então equivale a 1.000 ml. Então eu vou pegar e dividir ela por 1.000. E cheguei no resultado, 0,0219.
né? E agora eu vou multiplicar por quanto? Por quanto você utilizou na receita. Nesse caso aqui é 700 ml. Então, vezes 700, igual R$ 15,33. Opa, agora eu tenho um número aqui. Isso é quanto custa os 700 ml de álcool. Vamos pensar no próximo etapa agora? Quando a gente fala, por exemplo, das essências, é o mesmo mecanismo. Eu tenho que chegar em quanto eu utilizei da essência. Nesse caso aqui, eu usei uma essência de R$ 25,90, né? Mas, por exemplo, se eu usar uma essência de perfumaria fina, uma proporção dessa essência de perfumaria fina, eu tenho que fazer um cálculo mais fino e ajustar essa necessidade. No caso aqui agora, eu vou colocar R$ 25,90 porque eu comprei um frasco de 100 ml. Se eu comprar um frasquinho de 500 ml, eu tenho que fazer esse ajuste para me chegar no preço que eu utilizei com referência ao que eu paguei, tá? Próximo passo, a água. Água hoje, por exemplo, eu estou pagando a média de R$ 2,00 1,5 litro, por exemplo, entendeu? Então, eu, caso usei 200 ml, né? Vou arredondar, colocar R$ 2,00, né? Dividido por 1.500, igual, vezes 200 ml. Aqui chegou em 0,26 centavos. Eu tenho comigo assim que é necessário, mesmo numa fração muito pequena que você coloque um produto, é necessário você contabilizar isso. Já tive experiências muito ruins, por exemplo, encomenda onde que eu peguei e fiz, por exemplo, tem uma encomenda que eu fiz assim, não contabilizei uma fita de cetim, porque a gente compra 50 metros no rolo e a gente usa fração, pedacinhos, e daria centavinhos picado. Só que nessa encomenda eu fiz mais de 800 lembrancinhas. Qual que é o resultado? Um prejuízo de mais de R$60, eu gastei 4 rolos de fita, né? Então a gente entender que seja pouquinho, mensure isso, porque numa parceria, numa venda onde que você vai ter que contabilizar muitas lembrancinhas, 800, 1.000 lembrancinhas, você vai continuar tendo lucro, né? Então, entender isso é muito importante, tá? Então, no caso aqui é só somar, né? A gente tem os nossos 3 valores, então eu vou aqui zerar. Então, foi R$ 15,33 mais 25,90 mais 0,26, igual. Eu tenho um total de 41,49. Thiago, o que é esse 41,49? Nesse caso da receita, ele é exatamente 1 litro do nosso produto, né? E em alguns casos não vai ser bem assim. Por exemplo, o sabonete líquido, eu trabalho ele com 1 litro 350 em média, o creme hidratante 2,5 litros, a glicerina dá mais ou menos 1,2 kg, né? Então, a gente entender que eu tenho que chegar no quanto rendeu aquela receita e depois eu vou ter que diminuir isso para 1 kg ou 1 litro, né, daquele produto. Se você entender que basicamente a gente tem 2 unidades de medida nesse nosso mundo da saboaria, que seria ml e litro e gramas e quilo. Se eu conseguir chegar num preço daquele produto específico, daquele cliente específico, você vai entender daqui a pouco quando eu falar sobre isso, facilita muito a sua jornada. Como assim? Quando eu defino, por exemplo, que eu tenho o meu sabonete glicerinado, ele vai me custar tantos reais o quilo, entendeu? Aí você vai facilitar a sua vida porque você tem mais de 500 sabonetes, 500 possibilidades de molde diferentes. Aromatizadores nem se fala, existem infinitas possibilidades de frascos, existem muitos fornecedores hoje no mercado. Então, facilita a sua logística quando você trabalha no preço do litro do aromatizador, por exemplo, né? Então, isso ajuda muito, porque independente da quantidade de ml que você vem fazendo naquele frasco, você consegue definir precisamente o quanto vai te custar. E não é mais um chutômetro, é algo exato, é matemática, tá? Então, aqui, nesse caso, eu não tenho que fazer nenhuma continha a mais. 1 litro de aromatizador de spray equivale a R$ 41,49, né? Então, assim, vamos arredondar aqui, ó, R$ 41,50, por exemplo, só para a gente facilitar nos nossos números aqui, nossas contas que há por vir. Essa é a parte 1, tá? E o interessante de dividir em partes é porque no decorrer do processo, muitas vezes você não precisa executar todas as 3 etapas. Você já vai ter adiantado já, tipo, até a parte 1, não precisa fazer mais, a não ser que você sofra um reajuste dessa matéria-prima. Mas, basicamente, isso facilita muito a sua conta, né? A parte 2, você definir, por exemplo,
quais margens de lucro, porque se eu tenho aqui o custo, como é que eu defino agora o nosso lucro sobre esse produto? E agora é onde o negócio, vamos dizer assim, te gera a polêmica, né? Então aqui eu vou definir aqui, então 3 margens de lucro, vou explicar sobre vocês. Eu gosto de notar aqui que é o tempo que você está levando para anotar em casa, para mim não ir atropelando, tá? Então, por exemplo, se eu definir o meu custo do produto, agora eu vou jogar a margem de lucro, uma coisa que é consenso, em qualquer lugar que você procurar, né, como precificar, sempre essa primeira etapa vai ser igual. Para você definir, né, o custo de um produto, é só você ver o que você gastou em cada matéria-prima. Ponto. Eu nunca vi nada diferente disso aí, tá? A parte 2 já é mais polêmico, porque de acordo com a realidade de cada estado, a gente vê que muda muito, e aí na hora de você especificar, começa a dar errado. Por exemplo, se a pessoa pega alguém que está fazendo um vídeo em São Paulo, ele está mostrando aquela realidade dele naquele lugar, e você tá, tipo, no centro-oeste, no norte, entendeu? Você sente, né, uma diferença muito grande na hora de você usar as mesmas margens de lucro, a mesma metodologia. Então, nesse ponto aqui, eu quero definir que isso fique livre. Eu vou usar o que deu certo, o que dá certo, por exemplo, em Brasília, né, para mim. Só que você vai ter que ficar livre de acordo com a sua região, de acordo com o custo de frete, o custo do produto até chegar a você, ele vai ter, às vezes vai ter que fazer um leve ajuste, porque a sua realidade ele vai ser outra. Entendi isso, né? Então, por exemplo, no meu começo já usei mais de 200, 250, 300, 350, 400, até 450% eu já cheguei a usar, né, dependendo do produto. Então, tem que entender aonde você vai se encaixar nisso. E aí, para facilitar isso, apesar de hoje ser muito óbvio, né, quando eu tô ministrando essa aula no atendimento, na consultoria, na mentoria, né, parece muito óbvio para mim, mas como não era para mim lá atrás, e eu vejo que para o meu aluno também não é, e é necessário você dar essa virada de chave. Entenda, cada produto ele tem que ter a sua margem específica. Cada cliente tem que ter sua margem específica. Não cabe a gente querer manter uma margem só. E esse era o meu maior erro. Eu falava assim, então vou colocar aqui vezes ou mais 300%, né? E aí de repente um produto dava muito certo, mas para outros não era tão bem assim. E eu ficava naquele lençol furado. Agora eu falei, não, então peraí, então você tá, se para lembrancinha 400% tá dando certo, aí de repente o produto grande não começa a dar certo porque ele fica superfaturado, fica muito caro. Aí a pessoa pega, eu falo assim, então vou baixar a margem de lucro, baixo para 300, 350. Aí de repente o produto, um aromatizador grande, por exemplo, tá dando muito certo. Só que o mini de lembrancinha tá vendendo a preço de banana. E eu ficava para lá e para cá, para lá e para cá, até que veio esse insight. Então, para mim, o que deu certo? Eu separei em 3 margens, 200, 300 e 400%. E é bem interessante isso, porque nunca mais tive problema. Nenhum aluno meu, quando ele usa essa metodologia, ele não tem problema mais. E é tão simples de entender agora. Vou dar um exemplo onde eu uso cada margem dessa. O primeiro passo seria 200%. Eu uso em 3 ocasiões, basicamente. Eu uso, por exemplo, em parcerias, né, que eu fecho. Eu uso em vendas corporativas, onde as pessoas compram uma quantidade muito grande. E agora fala bem baixinho, eu uso para aquele parente chato. É isso mesmo. O parente chato, ele é muito complicado. Por que o parente chato é complicado? Na verdade, não é o parente chato, mas a pessoa, às vezes, por ter um vínculo emocional, para ela ser muito próxima, é difícil a gente precificar. Vou botar um desafio para você aqui. Como é que você, por exemplo, precifica um produto para sua irmã, para o seu irmão, para sua mãe ou para o seu pai, para uma avó, ou até mesmo um tio ou um primo? É muito complicado. Porque na hora de você precificar, cara, a pessoa tem um elo emocional com aquela pessoa, você vai ter dificuldade, né, de vender igual você vende para qualquer outro cliente que te procure. Então, 2 pontos a gente tem que mencionar aqui. Eu acho que você deveria tentar precificar, mesmo sendo contra aquilo que a gente sente, porque eu senti isso também, você deve precificar de forma normal. Por quê? Se aquela pessoa próxima a você, ela quer te valorizar, ela quer te impulsionar, né, quer te dar realmente um incentivo, né, ela deve comprar ao preço que vale. Posso te falar uma mudança de comportamento que eu tenho tido? Eu tenho parado de pedir descontos. Porque o desconto ali, muitas das vezes, ele soa como uma forma de você desvalorizar o negócio, aquele produto daquela pessoa. Então, se o negócio daquela pessoa é um artesanato, ou se mesmo seja uma loja, uma empresa, ela planejou, ela teve que fazer um estudo para precificar isso para você. E de repente você chega lá e fala assim, não, eu quero um desconto. Você está dizendo o que para ela? Não, peraí, eu acho que o seu produto ele não vale tanto como deveria, ele poderia ser um pouco mais baixo.
Isso é muito difícil. Obviamente, existem casos e casos, situações e situações, mas se você analisar muito bem, ser sincero, eu brinco com meus alunos que é de você entrar no banheiro, olhar naquele espelho e meter o dedo na tua cara e falar assim, cara, será que é isso mesmo? Que a conversa tete a tete você e você mesmo, entendeu? E você começa a entender. Porque quando as pessoas pedem, às vezes, um desconto para mim é tão ruim, porque me dá aquela sensação de desvalorização. E eu falei, cara, não vou fazer isso mais. Eu tenho evitado, né, realmente tomar essa atitude. Mas, caso à parte, cada um tem o seu princípio, vamos voltar aqui para o nosso ponto. É importante a gente entender que, caso eu tenha que dar um desconto, né, para algum parente, uma pessoa próxima, eu tenho que dar uma margem de lucro. Duas coisas não podem acontecer. Não pode sair de graça esse produto. Isso acontece muito. Várias propostas indecentes, vou falar algumas aqui para vocês exemplificar. E não pode, por exemplo, a preço de custo. Você compra matéria-prima para mim e eu faço o produto e você vai divulgar, porque no meu casamento vai ter, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, e é um tiro no pé. Vou te explicar por quê. É simples a lógica. Se aquela pessoa é um parente, é uma pessoa importante para você, naquele casamento, a chance de ter várias pessoas também importantes para você e parentes seus é muito grande. E quanto ele amar o seu aromatizador, amar o seu produto, que eu tenho certeza que ele vai amar, né, assim, usando as nossas técnicas, você não tem como não encantar as pessoas, não ficar admirado, assim, falar, cara, isso é muito bom. Você arrumou uma grande dor de cabeça, porque agora você vai ter tipo 50, 100, 200 pessoas atrás de você, querendo as mesmas condições do que você fez com aquela parceria ali, né? Aquele desconto, uma coisa assim que era para ser excepcional. É isso que acontece, né? Na prática é isso. E você pode ter dois caminhos, você pode confiar no que eu tô te falando, né? Ou pode tentar se aventurar aí lá na frente e falar assim, realmente tinha razão e deu um puta no trabalho reverter essa situação toda. Então a ideia aqui desse vídeo é uma aula um pouco mais chata por ser teórica, mas compartilhar essa experiência. E se você sentar, parar e refletir sobre tudo isso, isso pode ser a chave da diferenciação do seu negócio, prosperar e romper e realmente deslanchar, entendeu? Então, vamos lá. Outro ponto que a gente tem que entender aqui, 300% e 400%. É aquele exemplo que eu exemplifiquei. Eu tenho um produto pequeno e um produto grande, não tem como ter a mesma margem de lucro. E eu travei nesses 3 pontos e foi o suficiente para mim deslanchar. Obviamente, você pode ampliar em outras áreas. Um produto com a técnica mais complexa, né? Você pode um produto usado com X, Y, Z, você pode ir variando de acordo com o nicho. Entenda, é como se eu tivesse pegado um geral, né, e separado em 3 caixinhas. Isso facilita a sua organização, isso facilita a sua precificação. Vamos lá? 200%. É uma conta simples. No meu caso aqui, eu optei, na minha realidade, Brasília, eu optei por colocar vezes, entendeu? Se eu colocasse mais uma porcentagem, seria um cálculo completamente diferente, tá? Então aqui no meu caso eu uso vezes, para mim deu muito certo e é o que eu vou compartilhar com vocês. Não que nenhuma outra técnica, nenhum outro ensinamento de qualquer outra pessoa esteja errado, tá? Mas se ele é baseado assim em lógica ali, isso vai estar certo e é a realidade de cada um. É isso que você vê as pessoas compartilhando em blogs e vídeos e tudo e mais que a gente vê em várias fontes, tá? Então no nosso caso aqui, vou colocar 41,50, como disse, para arredondar. Então, 41,50 vezes 200%. Eu vou ter aqui, então, um valor de R$ 83,00. Vou fazer a mesma coisa, 41,50 vezes 300%. Eu vou ter aqui 124,50. E a brincadeira aqui, 41,50 vezes 400%. Eu vou ter aqui de R$ 166,00. Olha que bacana, eu tenho 3 números agora. Eu tenho 3 grupos de produtos e grupos de clientes aqui que eu vou estar trabalhando. Agora, uma coisa que era importante para dizer para vocês aqui, por exemplo, no ponto 1, né, que é as parcerias ali. Cara, a parceria, ela tem que ser equilibrada. Eu vejo muito aluno no seu começo, um amigo tem uma loja de roupa, tem um salão de beleza e quer fazer uma parceria. Se não tiver equilíbrio, entendeu, nisso aí, com toda certeza vai dar errado. Ele vai ser uma parceria curta. Se você quer uma parceria longa, mantenha o equilíbrio, né? Então, você tem que sentir que você está sendo vantajoso para você ali, né? Que você está tendo o seu lucro, aqui você merece, e o seu parceiro tem que ter a mesma sensação. Ele tem que sentir, cara, isso está sendo bom esse negócio. Por que é interessante você manter esse equilíbrio? Se porventura você ou ele sentisse, ele está ganhando mais do que deveria, ou eu estou ganhando menos do que deveria, isso vai se romper e vai arrebentar, vai ser uma pedrinha no sapato
sapato que com o tempo vai gerar uma ferida nessa caminhada. Então, seja muito transparente, converse muito com seus parceiros, traga luz a tudo aquilo ali e eu tenho certeza que tudo vai romper, tá bom? Nas vendas corporativas, cara, infelizmente a pessoa quer comprar 1000 unidades, 500 unidades de um produto e ela sabe que ela tem um poder de barganha grande e que ela vai querer um desconto menor, mas não ouse aceitar um projeto assim sem fazer um cálculo de custo, porque o prejuízo pode ser grande. Eu já fui exemplo disso aí, já levei prejuízo em vendas corporativas porque não tinha calculado de maneira correta o meu preço de custo, tá bom? Então, com essas observações aí, a gente finaliza a parte 2 e a gente vai entrar na parte 3, outra parte muito polêmica. E eu vou mostrar para você aqui as duas possibilidades que há, né? Engraçado que sempre a gente chega em um impasse. Eu devo jogar uma margem de lucro sobre a parte de acabamento, a parte de vidraria, né? Tudo que você coloca para embelezar esse produto? Existem muitos que dizem que não, que eu já estou lucrando e colocando uma boa margem de lucro no meu produto, no meu sabonete, no meu aromatizador. Só que eu digo assim que é errado isso, né? Você deve lucrar sim na parte de acabamentos, né? E aí a gente chega no outro impasse, quanto de margem de lucro? Lembra, não existe uma margem correta, mas é necessário, que é de comum, que é de senso comum, que você tem que colocar uma margem sobre isso. E no caso aqui, normalmente o que mais se vê é vezes 200%, né, vezes 150%. Eu gostei muito de aderir, né, em alguns casos vezes 150%, em outros já consegui aderir tipo vezes 200%. Então é uma coisa que ela depende da situação. Às vezes vou montar uma linha com kit, às vezes consigo montar uma linha maior, né, uma margem de lucro melhor, ou às vezes até no lembrancinhas a gente consegue também montar uma margem de lucro melhor. Então você vai ter que adequar a sua necessidade. O que não pode acontecer é você simplesmente somar o quanto você gastou de matéria-prima e incluir no valor, tá bom? Então assim, esses são os 3 passos que eu utilizo, né, para que os alunos possam realmente ter definido, né, o quanto ele vende, o quanto ele custou e o quanto ele sobra de lucro. E desse lucro é muito importante agora que a gente vai trabalhar os 3 envelopes. Basicamente, você dividir em 3 partes iguais. E você vai pegar numa parte, esse vai ser o seu salário, seu reconhecimento pelo que você faz. Na outra parte, a gente vai estar acrescentando o quê? Colocando, por exemplo, assim, um reinvestimento, né, que você gastou naquela matéria-prima. E no terceiro envelope é como se fosse um fluxo de caixa, né? Se você trabalhando dessa maneira, você consegue uma estabilidade, você consegue fazer com que o seu negócio sempre venha a estar alavancando, né, e manter um equilíbrio, né, nessa jornada, nessa caminhada, né, que como artesãos muitas vezes a gente negligencia e deixa a desejar nesses aspectos. E pessoal, quero agradecer muito a vocês, né, por ter parado um pouquinho do seu tempo a ouvir um pouquinho desse assunto que é muito importante. E eu posso dizer que isso aqui diferencia, né, os amadores dos verdadeiros empreendedores, né? E eu dou parabéns se você chegou até aqui nesse vídeo, quer dizer que você é um verdadeiro empreendedor e está buscando fazer a diferença no seu negócio e transformar o seu negócio. E agora eu quero assim pedir encarecidamente, né, por vocês um carinho, que seria curtir, compartilhar, comentar, gente, o comentário de vocês vale ouro. Eu queria poder pagar por cada comentário de vocês. Sabe por causa de quê? Porque só assim eu posso interagir com vocês e saber o que você pensa, qual a sua dificuldade. E esse vídeo ele é fruto de comentários que vocês deixaram aqui no nosso canal. Então, assim, comentem. As dúvidas que vocês tiverem, a gente está aqui para responder. Eu e minha equipe vai tirar cada detalhe, qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? E nada mais assim, resta falar que muito obrigado por tudo, né? Porque esse canal só existe por causa de vocês do outro lado. Um beijo, até a próxima aí.